Olá, seja bem-vindo para mais uma oficina. E nesse vídeo de hoje a gente inicia aqui, né, com essa imagem. E são algumas flores que eu desenhei, que pintei a lápis de cor mesmo, né? Fiz algumas delimitações aqui a caneta para evidenciar, mas no geral eu utilizei lápis, tá bom? Lápis de cor. E eu tô trazendo essa proposta, né, de a gente olhar para essas flores e entender como se é possível fazer flores. Logicamente são simples, né? São simbolismo de flores, né? Não estou aqui utilizando nenhuma referência de flor natural, aqui como cópia, né? Ou nada nesse sentido, né? Mas eu resolvi trazer essas formas aqui porque muitas vezes a gente quer bordar, né, flores simples. E nos vídeos que nós temos aí na internet à disposição, geralmente a pessoa já começa com um risco pronto, né? E o que acontece? Tem gente que ainda não faz o próprio risco, ou tá no início, né? Ainda sente um pouco de insegurança, de dificuldade de fazer esses riscos. E eu tô trazendo essa aula para colocar aqui como eu me organizo para fazer essas flores, né? Aqui de 5 pétalas, de 6 pétalas, de 8 pétalas, né? E de forma simples, que eu não preciso estar imprimindo e estar utilizando nada além daquilo que eu já tenho, né? Eu vou utilizar aqui apenas uma circunferência, que na de hoje eu peguei aqui um copinho, eu vou já mostrar, lápis, papel, tá bom? E isso é suficiente. Aqui já tá colorido, só porque eu gosto sempre de mostrar que através desses riscos que são simples, a gente pode também deixar um pouco a nossa imaginação fluir, né? Nossa criatividade. E de risco simples a gente incrementa depois nas linhas, nos bordados. Mas é legal também fazer a parte colorida, porque ajuda realmente na nossa criação, né? Então, vamos lá para a parte prática. Outros materiais que eu não citei, eu vou utilizar uma moeda, régua, né? Olha aqui o copinho, um copinho de dose de licor, né? Mas pode ser também uma tampinha de frascos pequenos aí que você tenha na sua casa. Geralmente aquele do fermento, são pequenos assim, né? Essas tampinhas menores de remédio, coisas desse tipo que a gente costuma ter. Tesoura também eu vou utilizar. E aquele papelãozinho, eu esqueci de falar no início, mas é o papelãozinho que a gente costuma ter também, que eu gosto muito de usar. Não é obrigatório, eu vou mostrar de duas formas aqui, tá bom? Uma usando o molde, que eu preciso do papelão, e outra eu vou fazer a mão livre aqui, somente utilizando essas ferramentas, tá bom? Então, primeiro, né, a gente marca aqui a circunferência maior. Já tenho aqui minha circunferência marcada. Vou fazer uma nova marcação aqui, tá? E vou centralizar aqui a moedinha. Começar com a de 5 pétalas, tá bom? Moedinha de 10 centavos. Então, eu vou marcar aqui, que essa florzinha é mais fácil de fazer. Eu vou marcar sem me prender muito a medida, né? Eu vou marcar aqui o centro desse círculo menor, tá? Apesar de que logo eu vou mostrar com a régua também, mas aqui não precisa ser tão preciso assim. Então, eu vou puxar, vou fazer 5 pinguinhos fora, aqui, né, nesse contorno da moeda. Vou fazer distribuindo mais ou menos, né, a largura, tá bom? Então,
posso também puxar aqui as linhas, né, de auxílio, como se a gente estivesse dividindo aqui uma pizza, né, dividindo em 5 partes iguais. Tentar ser igual, né, não precisa ser tão preciso, tá bom? Então, eu posso marcar aqui em volta também, e aí depois eu puxo essa linha reta, tá? Então, você que tá fazendo aí, com certeza vai medir melhor. Eu medi na ponta do meu dedinho, tá? Se você não quiser também utilizar a régua para medir essa largura, você pode encontrar uma outra forma de ter uma noção se essa largura tá, né, bem parecida, né, uma com a outra, para ficar bem distribuído, tá bom? Então, agora eu vou puxar aqui minhas linhas, que são auxiliares. O que ficar um pouco tortinho, depois a gente vai ajeitando. Por isso que eu sempre falo para ter a borracha aí perto, tá bom? Então, ó, aqui ficou um pouquinho fora, mas depois para passar pro tecido, a gente sempre faz uma marcação a caneta por cima, que eu recomendo, né? Então, olha só. Vamos dizer que essa primeira marcação está completa. Essa da moeda, depois eu vou apagar, tá bom? Agora, entre essas dois pinguinhos, né? Eu vou imaginar aqui qual é o meio, tá? Vou marcar aqui um pinguinho aqui no meio e vou traçar reto. Em tracinhos eu acho que fica mais fácil, que eu fiz isso no papel antes de trazer. E vou marcar um pinguinho aqui em cima. Acho que eu vou ampliar, que vai ficar mais legal, né? Então, marcado esse pinguinho, eu venho ligando esse aqui até o pinguinho. Mas, nas minhas aulas, tem uma que eu vou deixar aqui o número, que é indicação para coordenação motora fina, né, exercícios. E aí, o que eu mostro, né, que dá pra gente fazer um exercício bem legal, que solta a mão pra gente fazer essas linhas curvas, e que dão mais naturalidade às folhas, né? Essas pétalas, você deve ter observado no início, que elas são pontudas, né, pontiagudas praticamente, e essa linha assim mais curva, sabe, dá uma impressão mais realmente natural, né? Mas a gente pode escolher entre fazer um pouquinho aí esse exercício para soltar, para ficar mais, né, natural aí, ou a gente pode simplesmente fazer a ligação de um pontinho de forma reta, mais reta, tá bom? Eu prefiro realmente dar um pouco mais de leveza, de naturalidade. Às vezes a gente não acerta na primeira, faz de novo, né? E aqui a mesma coisa, olha. Tá? Agora eu vou marcar aqui o restante. Tá? Depois eu passo aqui, então, a minha caneta para marcar e vou apagar todas essas linhas auxiliares.
tá? E vou deixar somente a florzinha aqui, as 5 pétalas prontas para serem bordadas no tecido. Agora, eu vou mostrar como que eu encontro, nesse caso aqui, como que eu encontro o centro do meu círculo, sendo que a minha circunferência, né, esse copinho que eu escolhi, ele tem 5 centímetros, né, de diâmetro. Então, a metade de 5 é 2,5, né? Então, eu vou procurar aqui, de forma também bem tranquila, marcar o primeiro pontinho no 2,5, eu viro a minha folha e marco num outro sentido. É assim que a gente costuma encontrar o centro do círculo, de maneira mais fácil, sem utilizar aquela régua que é o transferidor, né? Tá? Então, marco aqui, estiver muito fora do outro pinguinho, eu apago um ou encontro um pinguinho entre os dois aqui, tá? Pra gente ter um centro para trabalhar. Então, agora para fazer flor de 6 pétalas, eu vou fazer aqui uma pequena marcação a partir desse centro, uma marcação reta, tá? Acho que de 1 centímetro é muito, acho que pode ser até menos de 1 centímetro, tá? É só uma linha reta aqui. Agora, posso fazer sem a régua mesmo, uma outra marcação. Eu vou dividir, vou fazer outras 2 linhas retas, como uma espécie de cruz, só que no lugar de cortar uma vez, eu vou cortar 2 vezes, tentando dividir também esse espaço, tá? Então, eu vou puxar aqui, se não der, se eu ver que não ficou bem distribuído, eu apago e faço novamente, tá bom? Olha. Acho que dá para utilizar assim essa marcação. Então, é só realmente fazer esse... Vou ampliar aqui de novo. Né, esse corte aqui com o lápis, tá bom? E agora eu vou fazer de novo aquele mesmo procedimento. Entre as 2 linhas, eu vou, agora sem marcar esse pontilhado, né? Mas já deu para entender a finalidade aqui. Se você precisar marcar o pontilhado, também pode marcar. O meu centro é aqui, então eu venho, marco aqui em cima, né? A direção que seria a ponta da pétala, né? Aqui é o início da pétala, também a mesma coisa, vai coincidir aqui, tá bom? Vou ligar esse nesse e fazer dessa forma com toda essa circunferência, esse círculo. Porque fora desse círculo eu preciso ter 6 pinguinhos, né? Mas como distribuir de forma melhor, né? De forma mais precisa, sem uma régua especial, né? Então, a gente pode fazer desse jeito, que é bem fácil de fazer e dá uma distribuição mais legal. Tá bom? Então, eu já tenho aqui minha marcação. Agora, de novo, eu vou fazer daquele jeito. Eu posso também marcar até mais pra cima, se eu quiser. Eu posso fazer essa parte aqui, que é o miolinho, deixar mais, olha, fazer aqui deixar ele mais longo, pra parte da pétala ser só isso daqui, ó.
onde a gente vai fazer, é uma espécie que eu falo, né, uma espécie de S, né, essa curvinha que eu gosto bastante. É utilizado bastante em mandalas também, né, olha. Tá vendo? Então, isso dá para escolher. Por exemplo, aqui eu fiz mais altinho, então eu tenho que puxar essa linha reta mais em cima. Se eu quiser, vou pegar aqui mais uma que não tá pronta, você vai ver que ela vai ficar mais estreita, né? Não dá pra engordar tanto ligando esse ponto ao outro. Tá? A pétala vai ficar mais estreitinha. Se a minha marcação primeira aqui, né, tiver mais baixa, tá? Então, você pode escolher se você quer ela mais altinha assim, aí você cresce todas na mesma altura, olha. Tá bom? Dá até pra medir aqui. Como essa marcação que eu fiz tem, como eu falei, tem cada pétala vai ter 2,5, né? Então, olha, a partir de 1 centímetro, praticamente, 1 centímetro e 1 milímetro, tá marcando. Tá? Mas a partir de 1 centímetro, aí você já começa, você põe o pinguinho aqui e liga esse pinguinho no pingo externo, tá bom? Só pra ter uma largura, né, de pétala, tá vendo? E aí, vou completar aqui. Vou apagar essa que ficou muito estreita, que eu não gostei. Mas você pode escolher a que te agrada mais. Tá? Nem precisa também ser tão preciso. É só uma dica para quem tá com dificuldade, que eu já vi isso na minha atividade, na minha oficina, no meu grupo que eu acompanho, de fazer as pétalas unidas, né? Tá bom? Então, vamos lá. Um pinguinho aqui. Tá? Então, eu apago aqui a circunferência, apago tudo aquilo que não me interessa e reforço meu risco. Agora, para fazer a de 8 pétalas, eu marquei aqui para ficar mais tranquilo para você que tá me assistindo, que quer fazer. Marca também aqui a marcação da moeda, tá bom? E aí, você faz o seu centro, né, de acordo aqui como eu falei, né, faz também aí a marcação, ó, 2,5, tá vendo? A moeda que eu não consegui centralizar tão bem agora para fazer esse nosso modelo, mas o centro tá praticamente tá certinho, tá bom? Então, distribui bem aí a moedinha no lugar. Ache o centro e vamos fazer a marcação. Agora, nós vamos fazer primeiro uma linha reta, né? Dividir aqui esse círculo da moedinha ao meio. Depois, a gente divide fazendo uma cruz. Depois a gente divide como, de novo, dando o exemplo da pizza, né? Vamos dividir a pizza em 8 pedaços. Mede direitinho aí para as partes ficarem, né? Não precisa ser exatamente igual, mas mais próxima disso, tá bom?
E, de novo, a marcação dos pinguinhos. Tá? Essa ela já vai ficar com a parte da pétala mais fininha, até pela quantidade, né, que são mais pétalas. Mas também a mesma coisa, eu posso vir aqui, ó, trazer essa minha linha reta mais aqui em cima. Olha, vou dar um exemplo. Aumento aí um pouquinho e puxo aqui o meio, né? O meio entre esses dois pontos. Dá pra formar uma espécie de triângulo, né? Só que na pétala a gente quer um pouco mais de movimento, então a gente não faz reto, né? Faz com essa curvinha, tá bom? E se quiser também a pétala estreitinha, basta seguir a marcação que foi feita inicialmente. Aqui, olha. E aí sua florzinha vai ficar mais fininha, mas tá bom também, tá bom? Então, já vou mostrar essa daqui pronta para eu poder mostrar também como que eu faço utilizando o molde. Tá? Agora já tirei aqui todas as minhas marcações a lápis, né? Passei a caneta e do jeito que tá, eu consigo transferir pro meu tecido. Deixei aqui a de 8 pétalas com um miolo, né, que foi o tamanho aqui da moedinha. Esses eu deixei sem miolo, mas se você quiser deixar o miolo marcado, você pode também utilizar a circunferência do tamanho que você quiser. Se quiser menorzinho, pode ser até um botão de roupa, né? Tem várias formas aí de marcar, até mesmo, olha, o lápis, né? O lápis, estou aqui com lápis de cor. Essa parte aqui, né, de parte inferior do lápis, dá pra eu colocar no centro, olha só. Colocar aqui no meu centro e marcar também, tá bom? Fazer o contorno, isso já serve de miolinho também, se você quiser já deixar marcado seu miolo, tá bom? Agora nós vamos pra parte do molde, né? Que eu disse, também dá pra fazer as flores do mesmo jeito, só que, né, que o resultado final vai ficar bem parecido, praticamente, mas utilizando uma outra técnica. Então, eu já sei, aqui eu tô trabalhando com as pétalas padronizadas no tamanho de 2,5 centímetros. Vou fazer a mesma coisa aqui, tá bom? 2,5 centímetros. Eu vou marcar aqui, ó. Vou até traçar aqui a partir do primeiro ponto uma reta, tá? Então aqui eu tenho 2,5. De largura, quanto que eu quero? Quanto que eu quero de largura? Eu tenho que pensar na largura que eu quero, no caso, se eu tô trabalhando aqui com uma pétala com 5 pétalas, dá pra ver, né, que a pétala é mais larga. Então, se eu quero fazer uma florzinha de 5 pétalas, eu tenho que pensar que a minha largura, nesse momento aqui de riscar o molde, ela deve ser necessariamente mais larga, senão a pétala fica estreitinha, não dá, né? Então, aqui, eu marquei, num exemplo aqui, deixando a partir de meio centímetro, porque eu quis uma fininha, que caiba várias pétalas na mesma flor. Olha, então eu marquei aqui, aí eu escolho a largura aqui. Tá? Aí você pode subir essa marcação, essa cruz aqui, você pode subir e deixar mais larga, de acordo com o seu gosto, tá bom? Aí aqui eu vou unir os pontos.
deixando, né, aquela suavidade na curva. E agora aqui embaixo eu posso até ligar aqui os pontinhos também, para poder fazer meu recorte. Então, agora eu vou recortar, você também pode recortar o seu. Agora que eu já recortei essa que eu fiz aqui, né? Ela ficou estreitinha, então eu deixei aqui uma outra mais larga também, para dar o exemplo. Nessa daqui, utilizando o molde, a gente não precisa marcar o círculo maior, tá? E a pétala, ela pode ser do tamanho que você quiser, não precisa ter 2,5. 2,5 é só a medida que eu estou usando, tá? 2,5 centímetros. Vou marcar aqui meu centro, né, a olho mesmo. E aí, eu vou brincar aqui com a minha pétala, tá? Eu vou posicioná-la e vou, né, em algum momento, como esse círculo aqui, ele não foi dividido do jeito que eu fiz no primeiro exemplo, pode ser que eu tenha que fazer algum ajuste, né, deixando uma pétala mais larga, né, corrigindo aí com a borracha. Por isso que é importante mesmo, nesse caso, utilizar o lápis, né? Então, olha só. Tá? A partir do centro, eu venho marcando aqui as minhas pétalas. Tá? Onde vai ficar, onde eu sei que vai ficar em cima do risco que já foi feito, eu pulo essa parte. Eu vou riscar a partir do risco que tá embaixo. Depois você vai conseguir visualizar melhor. Tá? Olha aqui, essa marcação aqui, ó, se eu fizesse a outra, ela ia pegar aqui, ela ia ficar se sobrepondo, eu teria duas marcas aqui nessa região, tá bom? Então, para não acontecer isso, eu comecei o risco a partir daqui, de fora, tá? Mas depois dá para apagar também, distribuir melhor isso aqui. No caso da de 5 e de 6, fica aparecendo até uma estrelinha, né? Eu achei tão bonitinho quando eu tava riscando, que eu achei até interessante deixar também o círculo, né? O risco com o círculo por fora da florzinha, que lembra realmente, né, o processo de construção de uma mandala. Mas como aqui o intuito é fazer apenas o risco da flor, então a gente apaga a circunferência e fica só com a florzinha. Tá bom? Aqui, olha, eu vou fazer a mão livre mesmo. Poderia ter um miolinho. No bordado, a gente pode até depois inventar nossas modas, colocando uma pedraria, né? Colocando aí outras formas de se fazer o miolo, tá bom? Uma lantejoula, uma aplicação aí bem legal, tá? Olha só como que ficou, né? Eu marquei agora o miolinho, né? Como eu já tinha falado, apaguei aqui as marcações e olha como que ficou essa mesma. Florzinha de 5 pétalas, né? Ficou diferente dessa primeira que eu fiz, devido à técnica e à largura que eu escolhi, né? Que eu poderia também fazer sem utilizar a circunferência, mas deixando esse molde, né, mais largo, a altura, né, de onde começar a unir aqui com esses pontos, na hora de confeccionar essa partezinha aqui que é a minha pétala. Também posso acrescentar aqui as folhagens utilizando os moldes, né? Como a folhagem não era
a parte principal do vídeo. Então, mesmo aqui no primeiro exemplo que eu dei, que eu vou pegar de novo, eu nem colori, né? Olha só. Eu deixei, né, desse jeito mesmo, só com contorno, porque realmente não era o foco aqui, tá bom? Mas agora, observando de novo a imagem inicial, que eu utilizei exatamente, né? Olha só a florzinha aqui, só que aqui ela tá com um miolo minúsculo, só com um pontinho, né? Não como essa daqui. Dá pra ver que foi exatamente do mesmo jeito, utilizando os moldes, né? E essa daqui também eu utilizei molde. Essa já utilizei, né, os dois círculos, o maior e o menor, tá? E aí eu fui brincando realmente com os lápis de cor para poder também ter uma ideia e depois bordar aqui junto com você, tá bom? Se as dicas desse vídeo foram boas para você, se você gostou, deixa sua curtida, compartilhe também este vídeo para que outras pessoas possam fazer os seus próprios riscos, possam também brincar mais, criar mais e se divertir, né, com as criações dos bordados, tá bom? Então, agradeço muito a companhia e um grande abraço, até a próxima oficina, já com o risco pronto e linhas na mão.